Bom dia, meus irmãos. Hoje é o 15º dia do nosso jejum de 40 dias de oração. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. O autor cita 2 versículos bíblicos para relatar bem claramente como devemos ter o nosso coração arrependido diante do Senhor. O primeiro está em Lucas 15:7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não precisam arrepender-se. Fala claramente que o Senhor ele se alegra, simplesmente com um coração totalmente arrependido e aquebrantado diante dele. Então, quanto é importante termos realmente em nossos corações o arrependimento. E o segundo texto está em 2 Timóteo 2, 25 e 26, que diz: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui o versículo fala claramente que precisamos realmente nos arrependermos de nossos pecados e nossas falhas, para que o Senhor venha nos perdoar e que nós saímos das garras de Satanás, para que o Satanás não tenha mais poder sobre os pecados que nós cometemos sobre a nossa vida. E o texto vai continuando falando claramente. A Bíblia relata muitos textos sobre arrependimento. Um deles também está em Marcos 1,15. Arrependam-se. Foi a pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Depois foi a pregação dos apóstolos. Pedro responde: arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A mesma mensagem revelada para nós todos os dias. Todos nós temos que arrependermos continuamente diante de Deus. A palavra arrependimento, no nosso dicionário português, define como ato de arrepender-se, pensar sincero de algum ato ou omissão e mudar de intenção ou ideia. Para ter um relacionamento correto com Deus, precisamos de arrependimento, mas a pergunta que surge é: arrepender-me de quê? A primeira coisa que nós temos que nos arrependemos, meus irmãos, é dos nossos pecados. O arrependimento sempre precede de uma confissão. Não podemos estar brincando com o pecado quando ficamos conscientes da seriedade que a Bíblia encara as nossas iniquidades. Constatamos a nossa situação de miséria diante de Deus. A segunda coisa que precisamos pedir, ter arrependimento diante do Senhor, é da nossa frieza espiritual. Quantas vezes nós somos tão frios espiritualmente. E aqui diz, precisamos também nos arrepender da nossa frieza espiritual. Entramos numa rotina, nos acostumamos com as bênçãos de Deus, simplesmente frequentamos os cultos e oração e se torna um ato mecânico. A leitura da Bíblia, uma obrigação. Integramos dízimos e ofertas sem alegria. O reino de Deus é apenas um conceito da nossa mente e não uma vivência. Quantas vezes, fazemos tudo isso, não assim com o coração realmente efervescente por Deus, com o coração queimando por Deus. Realmente, muitas das vezes, eu falo por mim, que muitas vezes a gente me pega fazendo coisas realmente uma frieza muito grande espiritualmente, parece que sem aquela paixão. Então, como temos que nos arrependermos de muitas vezes estarmos frios espiritualmente com Deus. E a terceira coisa é de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus nos exortou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso está em Lucas 6,46. Colocamos em prática nossas vontades, planos e ideias, e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Nem sempre perguntamos a Ele o que o Senhor quer que eu faça. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes
nós tomamos atitudes, fazemos coisas e nem sequer lembramos de falar com o nosso Deus ou perguntarmos se aquilo é ou não é da vontade dele para nossas vidas. E eu digo por mim mesmo, todas as vezes que eu me pego fazendo coisas que não é da vontade dele, é certo. Não dá, não vai para frente, eu não consigo. Eu posso até iniciar, mas daqui a pouco aquilo desanda de uma tal forma que não consigo. Por que que eu não consigo? Eu falo por mim. Porque eu não pedi a orientação dele, a gente precisa pedir a orientação do nosso Deus para todas as coisas das nossas vidas. Tudo, qualquer situação, que seja a compra talvez de uma casa, a compra talvez de um carro, um curso que devamos fazer, precisamos ter essa total dependência dele e perguntar a ele se realmente aquilo é para nós naquele momento e se aquilo vai ser bom para nós, porque temos que entender que precisamos viver totalmente na dependência dele e tudo aquilo que ele permite é porque vai ser bom e vai ser agradável às nossas vidas. E a quarta coisa é das mais intenções do nosso coração. A Bíblia afirma que Deus nos julgará pela motivação que provocou a ação. Jesus disse: vocês ouvirão o que foi dito, não adulterais, mas eu lhe digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Encontra-se em Mateus 5, 27 e 28. Claramente esse versículo diz que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque esse versículo fala muito grande ao meu coração, porque muitas vezes a gente não chega a cometer o ato, não chegamos a fazer o pecado, mas só o fato de estarmos pensando já é pecado. Deus já nos condena por causa disso, então temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente se pega pensando em coisas que não agradam o coração de Deus. Então temos que estar em total vigilância em relação aos nossos pensamentos, que é uma coisa que precisamos estar realmente alinhados com o Senhor. Se começarmos a analisar a nossa mente, nas nossas intenções e motivações, numa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre tem uma tendência para o mal e tornaremos a decisão de acertarmos com Deus. Há tantas outras atitudes das quais precisamos nos arrepender, se quisermos ver um avivamento espiritual acontecer. A melhor forma de termos arrependimento é pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ele acenderá sua poderosa luz sobre nossas iniquidades. Então, veremos quanto o nosso coração é mau, como nossas motivações são erradas e o tamanho do nosso egoísmo, e nos envergonharemos. Tentaremos até nos esconder da presença de Deus, mas este será um dos melhores momentos de nossa vida cristã, porque experimentaremos o amor e a graça perdoadora de Deus. E aqui vem falando também os motivos, de oração que nós temos que ter. Peça ao Espírito Santo para abrir seu coração e mostrar o que há de errado. Arrependa-se e peça perdão a Deus. Ore para que Deus avive o dom do arrependimento sobre a nossa igreja e a nossa nação. Ore também para que o povo brasileiro se volte para Deus. Temos realmente, nós, meus irmãos, que estar falando o tempo todo com o Espírito Santo do Senhor, para que Ele traga ao nosso coração e à nossa memória tudo aquilo que fizemos e que talvez já está até esquecido, que para nós não tem importância, não é pecado, mas para o Senhor é uma coisa importante, que Ele venha realmente trazer à nossa memória tudo aquilo que precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor de todos os nossos pecados, para que realmente possamos viver um verdadeiro avivamento em nossas vidas. E um bom dia para todos e que Deus nos abençoe.